Ora, boa noite. Hoje é dia 2/9/2020. Glória ao Senhor. Pitingarramashofonini, Gorrishofoni Benini. Obrigado, Espírito Santo. Estás comigo. Estás-me a dirigir. Obrigado, Pai, porque tu me abençoaste neste dia para a tua glória, Pai. Filho Espírito Santo, aleluia. Hoje vamos gravar mais um vídeo e quero vos pedir, queridos amigos e irmãos, que ponham lá o sinalzinho da mão assim com o dedo para cima e se inscrevam. Para a glória de Deus, amém, aleluia. Vamos ler no Hinário Evangélico o hino 336. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Nada podemos fazer sem ti. Tu és bem-vindo aqui, amém, para nos ensinar, para nos ajudar, fortalecer e revelar, para nos transformar, para nos conduzir, para mostrar o caminho para o Rei Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Então vamos gravar este vídeo cujo título é O Filho Eterno de Deus mandou falar novas línguas. Ele disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar um bocadinho em línguas e depois vamos começar a ler em 1 Coríntios 14. Shikaramamanini Rabarashuni Abashonini Reverigani Revenigaba Revenigodi. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, nos estás a abrir o entendimento e nos estás a dar inteligência. Amém. Então vamos continuar lendo em 1 Coríntios 14, alguns versículos. Segui o verso 1, capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Só Deus é que nos entende, falamos em mistério. E em espírito falamos mistérios. Glória ao Senhor. O verso 4 diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, as pessoas estão reunidas. Glória ao Senhor. Aqui no verso 10, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Verso 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, peça a Deus para que possa interpretá-la. E peça com fé, né? Dizer: Pai, eu tenho fé que tu vais responder. A minha oração de ter capacidade de interpretar a língua desconhecida. O 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Portanto, se a igreja se congregar num lugar
deve haver ordem, né? E também aqui no verso 39 diz, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não por aí baixo falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Glória ao Senhor. Então, vamos ler outra vez o Filho Eterno de Deus é o título, né? Mandou-nos falar novas línguas. Aliás, ele disse, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas. E depois embaixo diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza, aliás, é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja seja edificada. Glória ao Senhor. Então vamos continuar a ler aqui em Romanos 14, 15, 20. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é espiritual, não se trata de coisas materiais, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, viver no reino de Deus, sabendo que Jesus é o Rei. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não andemos preocupados com essas coisas. O Senhor Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. É comida nem bebida, mas justiça e paz. Devemos viver em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E se não conseguimos falar línguas ou estar alegres, o melhor é pedirmos perdão a Deus em nome do Senhor Jesus, pelo poder do seu Santo Espírito. Porque nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Deus agrada-se que o sirvamos em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sigamos as coisas que servem para a paz, dizendo palavras que edifiquem. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, perdoando uns aos outros, etc. Para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Vamos ler em Efésios 4, 38, 32. Aquele que furtava, não furte mais.
Antes trabalho fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Vamos pedir a Deus que mande patrões, pessoas que são capazes de dirigir empresas, glória ao Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavras que não edificam, palavras que não são boas, mas só a palavra que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Portanto, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas também este é um outro processo de edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação com palavras, para que dê graça aos que ouvem, que as pessoas que ouvem fiquem contentes e vejam que vale a pena estar a ouvir, ler ou ouvir outras coisas. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Portanto, se nós queremos falar línguas, queremos que o Espírito Santo nos use, então não devemos entristecê-lo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Estamos unidos com o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia, sejam tiradas de entre vós. Às vezes eu digo à minha esposa, olha, a melhor resposta é o calado. Às vezes, se puder ser, fiquemos calados e oremos pelas pessoas. Amém. Porque a nossa luta é contra o demónio que engana as pessoas. Agora aqui mais abaixo, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós devemos imitar a Deus. João 4, 21, 26. Disse-lhe Jesus, mulher, era a mulher samaritana, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ora bem, o Senhor Jesus também vem para arrebatar a sua igreja, quando entrar a última pessoa que ele determinou. O Senhor dizia à mulher samaritana, vós adorais o que não sabeis. Eles não tinham conhecimento da palavra de Deus, ela pelo menos. Nós adoramos o que sabemos, o que conhecemos, que é Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, ou seja, Jesus, que era judeu, era o verdadeiro Messias. Mas ora bem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Lá em Atos dos Apóstolos 17 diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, Deus é o nosso melhor amigo, glória ao Senhor. Vamos ler aqui em Atos 17, como estávamos a falar, Atos 17, diz que o Deus que fez o mundo, vamos aqui, porque passando era São Paulo a escrever, lá não é
as pessoas que estavam no Areópago, eles eram atenienses, diz o 21, pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Também não havia televisão, né? Não é isso, né? Verso 22, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, é claro que o homem não conhece a Deus, não é? É o mesmo que uma formiga também não conhece o homem. Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habitava no corpo do Senhor Jesus Cristo, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa do mundo material, né? Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. Deus é o que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Aleluia! Seja uma melancia, um melão, um pêssego, etc. Verso 26. E de um só homem, de um só sangue, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verso 27. Para que buscassem ao Senhor, Deus deseja que busquemos e o encontremos. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar. Porventura, quer dizer, nós somos cegos espiritualmente se não conhecemos a Deus. Se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O Senhor Jesus disse, o Paulo vai explicar aqui, porque nele vivemos e nos movemos. Estamos vivos, nos movemos, gostamos de ir aqui, ali, acolá, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar ou de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Até aqui. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos continuar aqui em São João, capítulo 4, 21 em diante. Agora, mas dizia o Senhor Jesus à mulher samaritana, ora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ora, se nós estivermos a orar em línguas, em nova língua, nós estamos a orar em espírito, com o espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo, sou o verdadeiro Messias. Repetindo, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Glória ao Senhor. Vamos aqui em Efésios 5, 14 a 21. Glória ao Senhor, aleluia. Efésios 5, 14 a 21. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Obrigado, Jesus. Eu te peço e recebo o teu esclarecimento, a tua iluminação. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios. Um cristão sábio conhece a palavra de Deus, tem o Espírito Santo e serve a Deus cada dia melhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Devemos trabalhar para Jesus o máximo que pudermos. Por isso, não sejais insensatos, sem juízo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito está sempre pronto para falar em línguas. Se isso não está a acontecer, temos que pedir perdão ao Espírito Santo e temos que nos encher da sua palavra. O Espírito Santo inspirou os homens santos de Deus. Aleluia! E Ele nos inspira e está a inspirar agora. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se a pessoa beber vinho demais, o que é que acontece? Nem consegue ler a palavra, nem consegue raciocinar. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus, dando sempre graças. Porquê? Porque Paulo diz em Romanos 8, 37, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também, segundo aos Coríntios, o Senhor disse ao São Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos ler em Colossenses 3, 12, 16. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Nós fomos eleitos por Deus, então devemos dar uma aparência boa, como tendo a autoridade, servindo a Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Temos de dar uma aparência santa e sabermos que somos amados de Deus. Amados de entranhas da misericórdia, de benignidade, de humildade,
de mansidão e longanimidade. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Glória ao Senhor. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo nos perdoou e morreu por nós, claro, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor. Devemos dizer palavras de amor, que é o vínculo da perfeição. O Espírito Santo está cheio de amor. Ele nos deu amor. Então devemos dizer palavras, manifestem o amor de Deus. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados. Nós fomos chamados. Jesus disse, a minha paz vos dou. Amém. Os chamados em um corpo, ou seja, nós pertencemos à Igreja do Senhor Jesus. E a paz de Deus para a qual também foste chamados, é um corpo, domina em vossos corações. Amém. Seja a paz. Não demos lugar a palavras torpes, negativas. E sede agradecidos. Devemos agradecer a Deus por tudo. Em nome do Senhor Jesus. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Isto é o que eu estava a dizer, que o Espírito Santo quer habitar no nosso coração e ele deve estar cheio, abundantemente, da palavra de Jesus. Em toda a sabedoria, Jesus tem toda a sabedoria, ensinando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Glória ao Senhor. Vamos em 1 Coríntios 2, 12 a 16. Mas nós não recebemos no passado e no presente e eternamente, nós não recebemos o espírito do mundo, as palavras do mundo, os pensamentos do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Pai, eu recebo cada vez mais do Teu Santo Espírito, da Sua palavra, da Tua palavra. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Continuemos em 1 Coríntios 2, 12 e 16, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Comparando as palavras de Deus, né? Já sabemos e aprendemos no momento. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem que ser com o nosso espírito. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vou lembrar quando Nicodemos nasceu de novo, ele não compreendia como era, mas Jesus explicou-lhe isso. Glória ao Senhor. Vamos ler em 2 Coríntios 1, 18, 23. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi um sim e não,
Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, não, mas nele houve sim. Ou seja, quando nós pedimos a Jesus, acontece o mesmo que acontecia quando ele estava aí, curava os cegos e curava todos os oprimidos do diabo. Jesus continua a ser o mesmo. E ao seu nome se dobra todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque todas quantas promessas há de Deus, porque as promessas de Deus cumpriram-se no Senhor Jesus Cristo, as profecias, e dizem os estudiosos são mais de 300 promessas e profecias. Porque todas as quantas promessas há de Deus são nele sim, em Cristo, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, desde que esteja de acordo com a palavra do Senhor. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, que mostra que somos da mesma igreja, e o que nos ungiu é Deus. Obrigado, Pai. Nós recebemos a tua unção de Espírito e queremos servir-te cada vez melhor, para que possas dizer, como disseste o Senhor Jesus, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, seja o primeiro pagamento de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Vamos ler em São Marcos 1:15-19. E andando junto do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Nós podemos orar e dizer: Jesus, eu quero te seguir e quero ser pescador de homens. Amém. E deixando logo as redes, o seguiram. Ajuda-me, Jesus, a deixar as minhas redes, aquilo que me prende, aquilo que me impede de te servir. Amém. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e viu João, seu irmão, que estavam num barco, consertando as redes, arranjando as redes. Vamos em Atos 2:1-4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos concordemente, e de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles sabiam que era uma presença santa, era o Espírito Santo. E eles sentiam a presença do Espírito Santo. Aleluia. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Foram cheios do Espírito Santo e, logicamente, também cheios da palavra que o Espírito Santo falava. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, o alvo do Espírito Santo, ao nos encher da sua pessoa e da sua palavra, é que nós falemos, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, ou seja, era a vontade do Espírito Santo que falássemos em línguas.
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Aleluia. Então, estamos a ver acerca das línguas. Glória ao Senhor. Aleluia. Línguas. Vamos ler em Isaías 28, 11 a 14. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e isto é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Portanto, o Espírito Santo traz-nos descanso. Amém. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será, visto que não quiseram obedecer a Deus, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, eles não compreendem a palavra. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, coisas fastidiosas, difíceis de ouvir. Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Isto é o que o pecado produz, né, na vida da pessoa. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Atualmente isto também acontece, há muita corrupção nos políticos, e vamos agora mesmo orar por eles. Rishorobadanikandava, Rashuriaba, Tikitiabana. Obrigado, Espírito Santo, por tudo o que estás a fazer. Deuteronômio 28, 46 e 49. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria, ajuda-me a servir-te com alegria, bem, e bondade de coração, pela abundância de tudo. Deus nos dá abundância de tudo. Assim, e devemos ajudar uns aos outros, inclusive em igreja. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará. Se nós não queremos servir a Deus, vamos servir os inimigos, né? Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, e com nudez, e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Marcos 16, 17, 19. E estes sinais seguirão aos que crerem. Já falámos há bocadinho nisto. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler em Atos 2, 5 a 8. Atos 2, 5 a 8. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som do vento veemente e impetuoso ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia, não só o que eu estava a dizer, mas também depois o Pedro que falou, etc. E quando aquele som ocorreu,
Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Aleluia. Vamos ler para terminar o hino 337. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Glória ao Senhor. Vamos ler agora aqui o hino 338. Se Deus, se te censuram, não sei de qual maneira é feita a cruz, que tanto fez sofrer o meu Senhor. Só sei que nos oferece a sua luz, livrando-nos do mal e de toda a dor. Homens ateus a quem deveis a vida, quem deu tanto realce às coisas belas, quem fez a primavera tão florida e deu a luz ao sol e às estrelas. Em silêncio ficais sem responder, homens sem fé, tão fáceis de vencer, quais canas agitadas pelo vento. Deixai o mau caminho que vos cansa. Buscai em Deus a luz e a bonança. A morte vem, a vida é um momento. Se te censuram, estás bem, para que a bênção te perdure. Mal de ti quando ninguém te inveje nem censure. Vamos fazer uma oração em línguas para terminarmos e depois oramos em português. Shikarabarabara Shaniaba Tiko Tapana Shiriabada Koshofona Piriabada Kitimburianingi Bodingi. Obrigado, Pai, por esta gravação. Seja tudo para a tua glória. Queridos irmãos, até outro dia. Que Deus te abençoe. Amém.